mundo reagiria se descobrisse que o Sol está perdendo a sua luminosidade? Em menos de 30 anos, a temperatura do planeta diminuiria drasticamente, o que implicaria diretamente na produção de comida e, consequentemente, na sobrevivência humana. E não é apenas o Sol que está sendo comprometido, tá? Mas todas as estrelas ao nosso redor, exceto uma. E isso tudo é culpa de um organismo chamado astrófago. Calma aí que tá com muita informação rolando de uma vez só. Vamos por partes para explicar bonitinho o que consiste o projeto Hail Mary, presente no novo filme do Ryan Gosling, Devoradores de Estrelas. Antes de dissecar o conceito científico por trás da história, eu vou dar um breve resumo aqui para vocês entenderem um pouquinho mais do filme. Devoradores de Estrelas é uma obra que adapta um dos livros de sci-fi mais renomados dos últimos anos, escrito pelo mesmo autor de Perdido em Marte. O romance é narrado de forma não linear, e assim como o filme, a gente vai descobrindo tudo sobre o personagem principal aos poucos, e com muitas reviravoltas, diga-se de passagem. Ryland Grace acorda no que descobre ser uma nave espacial, e ao longo da narrativa, ele vai juntando as peças do quebra-cabeça sobre o porquê dele estar nessa nave e sobre quem ele era na Terra. No vídeo de hoje eu vou contar essa história para vocês de forma cronológica para ficar mais fácil e, claro, vale lembrar que teremos spoilers rolando por aqui. Bom, vamos lá. Tudo começa quando os cientistas detectam algo muito estranho. Uma linha muito fina, mas detectável no sistema solar. Essa linha emite luz infravermelha com um comprimento de onda de 25,984 micrômetros. A linha de Petrova se estende até Vênus, com o arco se tornando cada vez mais amplo. Não há explicações científicas óbvias para a linha de Petrova, e inicialmente essa linha é tratada apenas como algo que desperta curiosidade, principalmente no que tange ao que foi responsável por criar essa linha. Paralelamente, cientistas japoneses fizeram uma descoberta perturbadora. A luminosidade da Terra está diminuindo e já está 0,01% menos brilhante do que seria normalmente. Isso por si só não seria preocupante. Contudo, a perda de brilho, o escurecimento, do Sol, não só continua aumentando, como também ocorre em um ritmo acelerado. A energia do Sol parece estar viajando através dessa tal linha de Petrova, que por sua vez está ficando mais brilhante. De alguma forma, em outras palavras, a linha de Petrova está absorvendo, está roubando a energia do Sol. E isso, meu povo, é ruim. Muito ruim. Os cientistas preveem que a produção solar cairá 1% nos próximos 9 anos e em 20 anos terá caído 5%. Os números podem ser alterados e reconfigurados, mas em resumo, a Terra está caminhando para uma era glacial. Legal! Quem quer uma segunda rodada? No ano seguinte à descoberta, os resultados são confirmados e a humanidade planeja uma viagem a Vênus com o objetivo de solucionar esse problema. Vênus é o planeta escolhido porque a linha de Petrova é muito ampla ali, sendo considerado o melhor planeta para coletar amostras. Os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia, a China, a Índia, o Japão e outros países trabalham juntos e em um ano, amostras do organismo responsável por criar a linha de Petrova são finalmente encontrados, os chamados astrófagos. À medida que essas amostras são coletadas, uma descoberta surpreendente é feita. O astrófago é, na verdade, um ser vivo alienígena. Experimentos adicionais são realizados com as amostras que retornam à Terra e Ryland Grace, o nosso querido protagonista, é um professor de ciências que se torna o pioneiro das grandes descobertas que envolvem o tal astrófago. Inclusive, ele que batiza o organismo com esse nome, tá? O astrófago é frequentemente descrito como um fungo ou uma alga. Ele absorve a energia de uma estrela, atingindo um estado rico em matéria orgânica, viaja para um planeta com dióxido de carbono, se reproduz e retorna à sua estrela para obter mais energia e recomeçar esse processo. E ele faz isso de forma bem rudimentar, tá? Não se trata de uma criatura super inteligente. Lembrem-se que ele é como um fungo que opera através de sentidos muito básicos e não uma entidade alienígena com inteligência. Dito isso, o astrófago também é quase perfeitamente adaptado para o que faz. Exemplo, ele armazena energia com mais eficiência do que qualquer outra coisa em todo o universo, pelo menos de acordo com os cientistas da Terra. A humanidade compreende o problema,
compreende o que vai acontecer com o planeta, mas nesse momento, mesmo com o conhecimento sobre o astrófago, não há uma maneira real de detê-lo, até porque é um problema exponencial. O astrófago usa energia para se reproduzir e, em seguida, cria mais vida absorvendo energia. O astrófago também é capaz de viajar a 0,92 vezes a velocidade da luz. Ele pode passar por períodos de dormência, enfim, o negócio é problemático. E o pior, os supercomputadores da NASA também descobriram que não é apenas a nossa estrela afetada pelo astrófago, como eu disse lá atrás, mas que o organismo eventualmente viajará por outras estrelas, desde que estejam até 8 anos-luz de distância, e vai devorar todas elas. Portanto, todas as estrelas em nossa região da galáxia seriam infectadas, virariam lancho. Há, no entanto, uma exceção. O sistema Tau 7. Seja lá o que for que esteja causando a propagação do astrófago e a infecção das estrelas, Tau 7 foi poupada. Mas por quê? A humanidade, portanto, recebe uma missão. O projeto Hail Mary, para o português, projeto Ave Maria, assim chamado porque as chances de sucesso são muito baixas. Uma nave deve viajar até o sistema Tau 7 para tentar descobrir o que impediu o astrófago de infectar essa estrela local. O problema é que o espaço é imenso. Tau 7, especificamente, está a 11,9 anos-luz de distância. A Terra simplesmente não tem capacidade para enviar uma nave até lá. O cálculo preciso demonstra que seriam necessários 10 elevado a 23 joules para alimentar uma nave nessa distância em um tempo razoável. Isso significa que o maior reator nuclear da Terra levaria 2 milhões de anos para gerar essa quantidade de energia. No entanto, os cientistas têm um plano. Eles usarão o próprio astrófago para alimentar a nave. Vocês lembram do que eu disse lá em cima? Ele armazena energia com mais eficiência do que qualquer outra coisa em todo o universo. Pois bem, os cientistas possuem o organismo mais eficiente do universo quando o assunto é armazenar energia. Então, bora usá-lo. Os astrófagos poderiam ser usados para propulsão e na história a nave o utiliza até mesmo para blindagem contra radiação e uma série de outros propósitos. E no que tange a tempo, a viagem para Tau 7 deve levar cerca de 12 anos. Mas devido aos efeitos da relatividade, a tripulação deverá vivenciar apenas cerca de 1000 dias de viagem. Mesmo assim, a Terra precisa de anos para se preparar para executar esse plano. O astrófago precisa ser cultivado, precisa ser contido, enriquecido e preparado para a nave. E mais, a Terra precisa fazer alguma coisa para tentar ganhar mais tempo. Projetos massivos de combate são iniciados, já que a humanidade precisava salvar o planeta do resfriamento global, ou pelo menos atrasar o suficiente. Ainda assim, a Terra estaria condenada se o projeto Hail Mary não fosse bem sucedido. A humanidade consegue construir a nave, eles cultivam os astrófagos suficientes para a ida, porém, contudo, entretanto, meus amigos, não conseguem cultivar o suficiente para a volta. Quem embarcar nessa missão não volta para casa. Sim, é uma missão suicida. E essa missão vai contar com algumas pessoas muito corajosas. Um piloto, um engenheiro e um cientista. Os nossos heróis são escolhidos e até os 45 do segundo tempo tá tudo certo. Eles são treinados para a missão, o grande dia tá chegando. Mas perto da data de lançamento, o cientista principal e o cientista reserva da tripulação morrem em um acidente. E quem tem que ser obrigado a substituir essa galera? Pois é, o nosso querido Ryland Grace. O Grace é forçado a tomar o lugar de cientista da equipe e por ser uma missão suicida, toda a dinâmica envolvendo essa inserção do personagem na missão é bem problemática. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque isso é uma surpresa bem legal no filme e também no livro e não acrescenta muita coisa nessa minha explicação de agora, vocês não precisam saber desse spoiler. Mas enfim, o Ryland é colocado em sono criogênico e acorda perto de Tau 7, como o único sobrevivente na nave. Aqui é onde o livro começa. O Ryland recupera suas memórias aos poucos e finalmente chega em Tau 7, onde ele encontra outra nave estelar. Mas quem que poderia estar dentro dessa nave? A nave do Ryland e essa nave misteriosa atracam e a gente conhece o verdadeiro protagonista de Devoradores de Estrelas, que é o nosso querido Rocky. O Rocky, ele é muito diferente de um humano. Ele é um ser de 5 membros, descrito como uma pedra semelhante a uma aranha, e no filme eu acho ele bem parecido com um caranguejinho. E ele pertence ao sistema 40 Eridani. 40 Eridani é um sistema estelar triplo da constelação de Eridanos, abreviado como 40 Eri. E esse sistema também está sendo afetado pela ameaça dos astrófagos.
Grande parte da história gira em torno do Rylan e do Rock descobrindo como se comunicar. Isso tudo para eles tentarem salvar os seus respectivos sistemas. O Rock ele é incrivelmente inteligente, especialmente quando se trata de matemática, fabricação de materiais e engenharia. Ele, por exemplo, construiu um tubo entre as duas naves para que ele e o Rylan possam se comunicar. E os dois eles se tornam muito próximos, apesar das suas diferenças. Algumas características importantes envolvendo o Rock. Ele pertence a uma espécie que depende da audição para enxergar, e a sua capacidade de ouvir se torna um sentido incrivelmente poderoso. Ele também desconhece alguns conceitos básicos como relatividade, mas ele é incrivelmente inteligente em muitas áreas que o Rylan desconhece. Meio que eles se complementam no que tange à inteligência. O Rock é incapaz de dividir o ambiente do Rylan, visto que ele não consegue respirar naquele ambiente, mas apesar das suas diferenças, o Rylan e o Rock se aproximam rapidamente, ainda mais porque eles estavam completamente solitários em suas missões, já que a tripulação do Rock, assim como a de Rylan, também morreu. Usando suas habilidades conjuntas, eles conseguem desenvolver uma espécie de cadeia de coleta de amostras do que quer que esteja mantendo o astrófago sob controle em Tau 7. Essa amostra foi nomeada pelos nossos amigos de Taumeba. A Taumeba é um outro organismo extraterrestre e os nossos amigos descobrem que esse organismo é o predador natural do astrófago. Eles vão até o planeta, que é repleto de Taumebas, lá em Tau 7. Planeta esse que eles nomeiam de Adrian, parzinho do nosso querido Rocky Balboa. E aí eles precisam coletar essas amostras de Taumeba para criá-las e fazer com que elas possam sobreviver tanto no sistema do Rock como no sistema do Rylan. Com isso, os astrófagos eles seriam devorados pela Taumeba e assim as estrelas desses e dos outros planetas retornariam à sua luminosidade inicial, evitando que teria sido uma era glacial devastadora. Como a gente nunca retorna à Terra no filme, a gente não sabe exatamente como a humanidade se saiu nesse tempo em que o Rylan esteve fora. Mas assume-se que o planeta não estava no melhor de seus momentos. Até porque a Terra teve que provocar um pseudo-aquecimento global para sobreviver à era glacial que se aproximava. E embora a viagem tenha sido relativamente curta, para o Grace, levou mais de 20 anos para que a solução retornasse para casa. No final das contas, a humanidade persistiu e Rylan, ao lado de Rock, consegue coletar Taumeba para enviar à Terra. Mas Gil, você disse que o Rylan não teria combustível para voltar para casa, né? Era uma missão suicida. Como é que ficou isso? Ele ficou à deriva? Ele morreu? Olha, meus amigos, a gente teve muitas reviravoltas com relação a essa questão. Mas os detalhes disso vocês vão descobrir assistindo esse filme maravilhoso nos cinemas. Devoradores de Estrelas já estreou e vale 100% a ida ao cinema. Então se você ainda não assistiu, vá assistir, e se você já assistiu, não esquece de engajar nesse vídeo e contar nos comentários o que você achou do filme.